Esta página é um resumo do artigo O Livro Negro do Comunismo, de Roberto Campos. O artigo esclarece a violência do comunismo no mundo. Esclarece também os motivos do regime militar, anos de chumbo, ocorrido no Brasil e em outros países do terceiro mundo na época da Guerra Fria. O artigo original, de Roberto Campos, publicado pela Folha de S. Paulo em 19 de abril de 98. Começa assim: Lê livre no ar do comunismo, edições Robert Laffont. Paris, 1997. Escrito por 6 historiadores europeus. Com acesso a arquivos soviéticos recém-abertos. É uma espécie de enciclopédia da violência do comunismo. O chamado socialismo real foi uma tragédia de dimensões planetárias, superior em abrangência e intensidade ao nazismo e ao fascismo. Ao contrário das ditaduras latino-americanas, a violência comunista se tornou um instrumento político ideológico fazendo parte da rotina de governo. Essa sistematização do terror não é rara na história humana. Temos exemplos na Revolução Francesa do século XVIII, no extermínio de judeus pelos nazistas, na Inquisição da Igreja Católica, que durante séculos queimava os corpos para purificar as almas. De acordo com Lê livre no ar do comunismo, o comunismo superou todos esses casos e foi sem dúvida o experimento mais sangrento de toda a história humana. O comunismo produziu quase 100 milhões de vítimas, em vários continentes, raças e culturas, indicando que a violência comunista não foi mera aberração da psique eslava, mas, sim, algo diabolicamente inerente à engenharia social marxista, que, querendo reformar o homem pela força, transforma os dissidentes primeiro em inimigos e, depois, em vítimas. Os números do comunismo estão assim classificados por ordem de grandeza: China, 65 milhões de mortos, União Soviética, 20 milhões, Coreia do Norte, 2 milhões, Camboja, 2 milhões, África, 1,7 milhão. Distribuído entre Etiópia, Angola e Moçambique, Afeganistão, 1,5 milhão, Vietnã, 1 milhão, Leste Europeu, 1 milhão, América Latina, 150 mil entre Cuba, Nicarágua e Peru, Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas no poder, 10 mil. O comunismo fabricou 3 dos maiores carniceiros da espécie humana, Lenin, Stalin e Mao Tse-tung. Lenin foi o iniciador do terror soviético. Enquanto os czares russos em quase um século, 1825 a 1917, executaram 3.747 pessoas. Lenin superou esse recorde em apenas 4 meses. Após a Revolução de Outubro de 1917, Fidel Castro é o campeão absoluto da exclusão social, pois 2,2 milhões de pessoas, 20% da população de Cuba, tiveram que fugir durante o regime comunista. Fidel criou uma nova espécie de refugiado. Os bálseros fugiam de Cuba em balsas improvisadas, milhares dos quais naufragaram antes de alcançarem a liberdade. A Guerra Fria alcançou seu apogeu nos anos 60 e 70. Nessa época, alguns países do terceiro mundo deram início aos anos de chumbo, ditadura militar, para não caírem nas mãos dos comunistas. Houve intervenções militares no Brasil e na Bolívia em 1964. Na Argentina em 1966. No Peru em 1968. No Equador em 1972. E no Uruguai em 1973. Fenômeno idêntico ocorreu em outros continentes. Os militares coreanos subiram ao governo em 1961 e adquiriram poderes ditatoriais em 1973. Houve golpes militares na Indonésia em 1965. Na Grécia em 1967 e, nesse mesmo ano, o presidente Marcos impunha a lei marcial nas Filipinas. E Indira Gandhi declarava um regime de emergência.
Em Taiwan e Singapura houve autoritarismo civil sob um partido dominante. Como medida preventiva, por mais lamentáveis que sejam as violências e torturas denunciadas no Brasil, no período da ditadura militar, tornam-se insignificantes perto das brutalidades do comunismo cubano, minudenciadas no livre no ar. O regime comunista de Fidel Castro fuzilou entre 15.000 e 17.000 pessoas, sendo 10.000 só na década de 60. O número de mortos e desaparecidos no Brasil, entre 1964 e 1979, seria em torno de 288 segundos a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, e de 224 casos comprovados segundo a Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça. Portanto, os males causados pela ditadura militar brasileira perdem de longe para os males causados pelo socialismo real cubano. Em 1978, quando em nosso Congresso já se discutia a Lei da Anistia, havia em Cuba entre 15.000 e 20.000 prisioneiros políticos, número que declinou para cerca de 12.000 em 1986. Em 1997, 38 anos depois da Revolução, ainda havia, segundo a Anistia Internacional, entre 980 e 2.500 prisioneiros políticos na ilha. Em matéria de prisões e torturas, a tecnologia cubana era altamente sofisticada, havendo, inclusive, tortura, merdacia, pela imersão de prisioneiros na merda. Não houve prisões brasileiras comparáveis à La Cabana, onde ainda em 1982 houve 100 fuzilamentos. Estranhamente, artistas e intelectuais que denunciavam a tortura brasileira visitam Cuba e chegam a tecer homenagens a Fidel e a seu algoz adjunto, Che Guevara. Causa-me infinda perplexidade a angelização de Fidel e a satanização de Pinochet por parte de algumas pessoas. Pinochet foi ditador por 17 anos, Fidel ficou no poder por mais de 40 anos. Pinochet promoveu a abertura econômica e iniciou a redemocratização do país, retirando-se após ser derrotado em plebiscito e em eleições democráticas como senador vitalício. Fidel Castro considera uma obscenidade a alternância no poder, preferindo submeter a nação cubana à miséria e à fome, para se manter ditador. Pinochet deixou a economia chilena numa trajetória de crescimento sustentado de 6,5% ao ano. Em termos de violência, o número de mortos e desaparecidos no Chile foi estimado em 3.000, enquanto Fidel fuzilou 17.000. Em suma, Pinochet submeteu-se à democracia e tem bom senso em economia. Fidel é um PhD em tirania e um analfabeto em economia. O Livre no Ar nos dá uma ideia da bestialidade de que escapamos se triunfassem. No Brasil, os radicais de esquerda. Lembremo-nos que, em 1963, Luiz Carlos Prestes declarava que nós, os comunistas, já estamos no governo, mas não ainda no poder. Parece-me ingenuidade histórica imaginar que, na ausência da Revolução Militar de 1964, o Brasil manteria sua normalidade democrática. A verdade é que Jango Goulart não planejará sua sucessão, gerando suspeitas de continuismo, e estava exposto a ventos de radicalização de duas origens: a radicalização sindical, que levaria à hiperinflação, e a radicalização ideológica, pregada por Brizola e Arraes, que podia resultar em guerra civil. É sumamente melancólico, porém não irrealista, admitir-se que, nos anos 60, este grande país não tinha senão duas miseráveis opções: anos de chumbo, ou rios de sangue.